Olá, gente. Bom dia, bom dia. Já estamos por aqui para começar a nossa live maravilhosa, segunda parte, porque não foi possível nós concluirmos, né, na primeira parte. Então, nós estamos aqui para falar sobre adolescência, né, sobre os adolescentes, sobre a conexão dos corações, que são muitas vezes perdidas, né? Nesse caminho aí da maternidade, da paternidade, mas que podem se reconectar, né? Através do esforço, da intenção, da intencionalidade para que isso aconteça. E nós vamos hoje continuar esse assunto e falar para vocês que amanhã nós teremos uma outra live às 10 horas aí do Brasil, com uma mãe muito querida, a Vitória Dutra, pedagoga. E a gente vai falar, o tema é Me Chamam de Mãe Maluquinha. São essas mães que têm a sua forma, né, de criar e que não encaixa nessas formas que às vezes a gente encontra tanto na internet, que a rotina tem que ser dessa forma, aquilo tudo, mas que são criticadas, né, que não são bem compreendidas pela sociedade, pelos parentes, pelos familiares, pelos amigos, mas que são mães que prezam por valores cristãos, mas que têm a sua forma única de ser pai, né? Então nós vamos falar aqui, eu sei que muitos pais, muitas mães vão se identificar com a história da Vitória. Então sejam todos bem-vindos, Larissa, Tawane, Sabrina. Mas antes disso, antes de chamar a Raquel, vou pegar aqui meu computador, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o material, né? Corações Preciosos, e sobre essa super novidade aí que nós... essa super novidade que é o nosso livro físico, que é o Clubinho Corações Preciosos, né? O Clubinho Corações Preciosos. O que é o Clubinho Corações Preciosos? É uma assinatura de livros físicos. Nós tivemos aí centenas mesmo de pedidos para que nós disponibilizasse o livro físico, né? Nós começamos o projeto com um livro totalmente digital, com material totalmente digital, mas aí a gente teve esses vários pedidos, né, de material físico, e aí nós lançamos esse material físico, Clubinho, que você vai ter acesso a toda a comodidade de ter esse livro em casa. Receber o livro, parte do material, e também você vai ter acesso a várias coisas na plataforma. Logo nós estaremos divulgando o valor, né, dessa assinatura, porque nós estamos trabalhando dentro de pesquisas, né, de quantos livros receber em casa, qual o valor que fica acessível e tal, e nós estamos trabalhando dentro dessa pesquisa. Mas nós temos um grupo no WhatsApp que você pode entrar e você ali vai poder acompanhar as notícias desse nosso trabalho do Clubinho Corações Preciosos, tá bom? Então, a Raquel já tá por aqui, vou chamá-la pra gente ter o tempo aqui com ela. Vamos ver. Então, você que está aí, que vai assistir essa live depois, nós temos a primeira parte dessa live, tá? Que está disponibilizado ali na nossa página Corações Preciosos, e você pode assistir a primeira parte dessa live, que ficou assim sensacional. Nós estamos aqui hoje pela manhã fazendo esse momento aqui e aguardando a Raquel. Vamos ver se ela está chegando por aí.
Então, nós também temos um grupo para as pessoas que fazem, né, que compram o kit, que nesse grupo eu passo todas as dicas, como utilizar o material, qual é o objetivo das dinâmicas. Muitas dinâmicas nossas, elas foram pensadas dentro de atividades com cunho psicológicos, né? Por exemplo, a cartinha que você vai escrever na história de Esther e Noemi. Lá a dinâmica é você escrever uma cartinha para um amigo ou para alguém que você gosta. Parece uma coisa tão assim boba, né? Mas na verdade o objetivo é a criança aprender a ter amizades, relacionamentos duradouros, porque isso traz um sentimento de confiança, né? E para isso, várias coisas precisam acontecer nesse desenvolvimento dessa amizade, nessa vida de amizade, né? Uma delas é afirmar. Então, quando nós escrevemos uma carta para um amigo, que a gente manda um bilhetinho falando aquilo que ele é para nós, afirmando ele, né? Afirmando a amizade dele, e isso faz com que essa amizade seja duradoura, né? Isso faz com que exista vínculos de fidelidade, de lealdade. Isso são princípios muito importantes na vida do ser humano. O ser humano aprender a ser leal, o ser humano aprender a ser fiel, né? A tratar os amigos com lealdade, não falar mal nas costas, né? Não ser pessoas com dupla face, né? Que na frente da pessoa age de uma forma, por trás age de outra forma. Então, essa dinâmica, ela é exatamente para isso, para nós desenvolvermos essa capacidade. Olha, de novo. Chegou Eu não aqui. sei porque que aparece sempre assim. Olha, pera, não vi. Virou. Pronto. Que coisa! E hoje você tá me vendo? Hoje eu tô te vendo, pastora, que alegria. Coisa Eu tava boa. tentando aqui e não tava. Eu já tava pensando, ai meu Deus, não vai aparecer de novo, mas agora apareceu. Aí, Deu certo. você mandou uma mensagem que eu não tô conseguindo entrar. Você tem uma consulta que horas? A minha consulta é 11h30, só que eu tenho que sair daqui, né? Ah, tá. Que Aí, horas tem que terminar a nossa live? acho que se a gente fizer de 40 minutos, tá. Que aí dá tempo de eu me organizar para ir. Então, beleza. Raquel, muito bem-vinda, né? Mais uma vez, você sabe. Gente, a Raquel, a doutora Raquel, é advogada, pastora, mãe de 3 filhos belíssimos. E assim, 3 filhos, cada um numa faixa etária diferente. Casada com o pastor Fábio, um amado, assim, filho do pastor Aureliano. Está aí com um filho já engatilhado para casar. Meu Deus do céu! Sim. E trabalha já há muito tempo na área de família, né? E por conta dessa experiência dela, ela teve um olhar, assim, um olhar dela, o coração despertou para o cuidado com o adolescente. Então, hoje ela tem um projeto que chama Geração Z, né? Que acolhe famílias, que acolhem pais. Gente, eu trabalhei com adolescentes e eu sei a quantidade de famílias que não sabem realmente, que estão desesperados porque sentem que estão perdendo os filhos, né? E então esse trabalho da Raquel é um trabalho assim extremamente precioso, porque ele está resgatando famílias, está conectando corações de pais para os filhos, de filhos para os pais. Ela tem sido aí uma mediadora, né, um instrumento de Deus para alcançar essas famílias. E nós tivemos uma live na semana passada, mas a gente não conseguiu concluir. E hoje eu vou abrir espaço, ela vai falar um pouquinho do que foi falado semana passada e continuar aí falando a respeito do tipo de pais e os tipos de filhos. Isso. E tem as perguntas também que você queria fazer. Exatamente. Bom, o que a gente estava falando na semana passada, né? É muito delicado a gente falar para pais de adolescentes, porque a maioria deles, eles vêm assim, Raquel, aqui está o meu filho, ele é um problema, resolva. Essa é o resumo
do problema. E só que o adolescente, na infância, é 100% a influência dos pais, né? A influência dos pais é muito forte nas crianças. Na adolescência, os pais acreditam que perderam essa influência. Só que a influência dos pais ainda é real na adolescência. O adolescente espera dos seus pais essa influência. Só que entra uma pessoa a mais nessa relação, que são os amigos, né? É a fase que eles têm contato com o mundo externo, né? Então, quando entra o mundo externo, os pais eu acredito que é na falta de saber o seu papel, de entender o seu papel, eles se sentem acuados em relação aos amigos e começa aquela briga. Né? Eu não quero esse amigo, e nem esse outro, nem esse outro, nem esse outro. E eu não estou falando que é errado, eu acho que é isso mesmo, os pais têm que delimitar quem são os amigos, mas eles precisam de mais influência. Né? Eles precisam saber exercer essa influência. Só que é saber exercer essa influência tem muito a ver com o tipo de pai que vai exercer essa influência. Porque dependendo do tipo de pai que vai exercer essa influência, vai resultar num tipo de filho. Então, o que a gente falou, né? Eu não vou falar tudo sobre a live passada, porque você precisa assistir. Lá está bem detalhado, mas o que a gente pode observar isso é que, Raquel, aqui está o meu filho, aqui está o meu problema. Na verdade, traduzindo assim, Raquel, aqui está o meu filho, a forma que eu eduquei foi essa, e deu nisso aqui, agora vamos resolver. É meio que isso, assim, resolva. Mas a gente precisa entender que foi uma resposta à educação. É claro que a gente não está falando aqui sobre trauma, sobre coisas eventuais que aconteceram que a gente não tem o controle. A gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre a relação direta do tipo de pai com o tipo de filho. Né? É isso, a gente falou dois, né? Qual foi? A gente falou sobre o dominante. Exatamente, e o pai negligente. Negligente. Você falou também um pouco sobre o pai permissivo. Você permissivo. falou, só que ficou de falar qual o quarto pai, né? Que é o pai importante aí, e os filhos, né? O que esses pais geram? Que tipo de filho esses pais geram? O pai permissivo, eu não lembro se eu tinha falado, o pai permissivo é aquele que permite, que ele não dá limites. Você sabe, pastora, que uma vez a gente tinha 250 adolescentes no nosso ministério, né? E a gente fez uma pesquisa. E essa pesquisa era o que você queria que seu pai te desse que ele não te deu? Essa era a pergunta. E assim, a gente fez com outro objetivo, não tinha nada a ver. Eu nem me lembro qual era o objetivo, mas não tinha nada a ver. E um número muito alto, eu não lembro assim, mas tipo assim, 70%, 80% respondeu limite. Meu Deus, você acredita? Que coisa! Muito, era uma quantidade muito grande de adolescentes que falou, eu não recebi limite. Eu pude fazer o que eu quis. Isso dentro de um ambiente cristão. Dentro de um ambiente cristão. Meu Deus. Assustador isso, né? Não é? Não. Imagina a gente, porque a nossa, eu não sei, eu não me lembro assim, qual que era o nosso objetivo. Mas eu lembro que a resposta nos chocou assim de uma forma. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Essa falta de limite, assim, pais que não dão limite, será que é porque dá muito trabalho? Porque dá trabalho, é um caminho de repetição. Você tem que repetir, você tem que sentar, você tem que conversar. Por quê que os pais não dão limite? Você já diagnosticou isso já? Nossa, esse aí foi um longo objeto de estudo, assim. Tem a questão da gente achar que o nosso filho está na igreja, ok, entende? Essa foi, assim, foi a maior percepção que a gente teve. A gente achar que o nosso filho está na igreja e largou na igreja, tá tudo bem. A igreja, então, acaba se tornando um lugar de descarte? Acaba, né? Assim, nesse sentido,
Porque o relacionamento da família com a igreja é para ser uma parceria, não é para ser um lugar que eu deixo meu filho, que alguém vai cuidar do meu filho e vai ser tudo isso, e vai resolver. Não vai acontecer assim. Lá na igreja, eu sempre falei isso, gente, nós somos facilitadores espirituais. A gente vai ajudar eles a ter experiências com Deus, nós vamos ajudar eles a ter mais constância na Bíblia no sentido de propósitos, de leitura da palavra, essas coisas assim, em comunidade. Mas não tem a ver com comportamento a igreja, entende? A igreja não trata comportamento de pessoas. Se tratar, é uma coisa, mas não é, ou o objeto da igreja não é esse. O objeto da igreja é transformação espiritual. Então, quando eu deixo meu filho lá na igreja, aí, ok, ele conheceu Jesus e ele transformou. Ele transformou o comportamento, transformou alguma coisa. É o que eu sempre falo. O problema do pai do adolescente, assim, com todo o respeito que eu tenho pelo pai do adolescente, é quando ele vê uma gota de melhora, ele descansa. Ele, tá bom, resolveu. Não tem um objetivo claro, né? Não tem assim, Não um tem padrão claro, né? Tá tudo isso, não confuso, tem né? objetivo. Isso. Não tem um objetivo claro onde que eu quero. O problema disso é que se eu não tenho um objetivo claro do que é o propósito dessa criação, ele também não tem um objetivo claro de qual o papel dele na família, nem o filho, nem o pai, nem a mãe. Ele não tem um objetivo claro do que ele tem que proteger, porque o adolescente, ele também protege a família. Se a gente achar que só os pais protegem a família, a gente vai deixar uma lacuna, porque os filhos também protegem a família. Sabe como? Olha só. Vamos dizer, né? Uma família cristã típica, né? A gente está falando para cristãos aqui, você vai entender isso. Uma família cristã típica. Se acontece um escândalo, né? Igreja, né? De pecado, qualquer coisa assim, se acontece um escândalo vindo do filho adolescente, escandalizou a família. Deu problema na família. Então, o filho, ele tem responsabilidade na família. Ele tem responsabilidade de proteger a família, né? A família aqui é a nossa casa. Nós precisamos proteger a nossa casa. Eu não posso desproteger a minha casa fazendo coisas levianas e abrindo mão dos princípios e valores que vão ferir a minha família. Entende? Como se a família fosse um objeto precioso. Como não, né? É um objeto precioso, né? É uma comunidade preciosa. E nós precisamos proteger. Se ele não entende isso, ele não vai fazer. E ele não vai ter nenhum problema de não fazer. Porque ele vai falar assim, não, meu pai que tem. Meu pai que não me deu educação, meu pai que não sei o quê, meu pai que não sei o que lá. É muito fácil você ficar falando que é culpa do pai, culpa do pai, culpa do pai, eternamente do pai, da E mãe, da mãe. sabe o que que eu vejo esses dias? Eu até abri uma caixinha perguntando assim: você é um pai ativo ou reativo? Eu vejo assim que muitos pais eles são reativos, eles só agem quando algum problema está acontecendo. Eles não são ativos quando a gente fala assim, de ter realmente um padrão claro, um processo. Qual processo que eu vou passar para chegar nesse padrão que eu quero, né, de filho? E aí a gente tem que olhar para Jesus, que é muito claro, tá bem claro lá que tipo de pessoas, né, que nós devemos forjar. Sim, Então, são pais que só reagem, né? sim, Acontece uma coisa, só fica apagando incêndio. O pai é apagador de isso, incêndio, mas não é o pai oleiro, né? Tem isso. o pai bombeiro e o pai oleiro, aquele que realmente está ali Boa. colocando a mão na massa, moldando e tal. E o pai bombeiro é aquele que fica ali só apagando os pequenos incêndios, né? Então, uma coisa que você falou na semana passada que eu queria que você explicasse de uma forma que ficasse assim, mais pedagógica, que é a questão da velocidade da ação do adolescente, da ação mesmo do É. adolescente, e da velocidade da consequência. Aí a minha dúvida é em relação a isso. O adolescente, ele rápido para fazer, rápido para agir, mas ele não pensa nas consequências, mas a consequência ela não demora o mesmo tempo para chegar, que é a ação dele, e uma hora todas essas consequências vão chegar em um determinado momento. É isso? É isso. Fala de novo sobre isso, por É favor. isso. Eu fico comparando com a Uhum, velocidade, né? Da tartaruga e da Ferrari.
Porque o adolescente, ele é impulsivo. Independente do comportamento dele, do temperamento dele, ele tem uma resposta rápida, seja positiva, seja negativa, sobre qualquer coisa, sobre a ação dele. Ele tem uma resposta rápida. Ou ele fica emburrado rápido, ou ele explode rápido, ou ele vai agir rápido, ele vai responder rápido, ou ele vai se omitir rápido. Ele já decidiu isso, numa velocidade muito rápido, como se fosse a velocidade de uma Ferrari. Agora, a consequência dessa ação, dessa omissão, dessa fala, dessa não fala, né, de ficar mudo, a consequência disso vai vir como uma tartaruga, vai vir devagarinho, mas ela vai chegar. Só que quando chegar a consequência, ele já tomou a decisão há muito tempo. Ele não percebeu. Por exemplo... Então, como ela demora a chegar, ele não tem um parâmetro de comparação. Não. Se eu agir dessa forma, a consequência vai ser essa. Porque como ela demora a chegar, então ele não tem essa base de análise. Então, o pai que tem que ser esse indicador isso, de essa luzinha. Isso. Entendi. E aí a gente vai entrar no pai que é o pai forjado pelo Senhor. Por causa disso, o pai que é forjado pelo Senhor, ele tem duas características. Vamos lá, o pai dominante, ele tem excesso de regra, falta de amor. O pai permissivo, ele tem, sem regra, excesso de amor. Só um pouquinho. Peraí que eu vou anotar isso aqui. Vou colocar no meus stories. Aí o pai, alguém já... Excesso de regra e falta de amor. É isso. O pai dominador. Dominador. Ele tem excesso de regra, falta de amor. Amor que eu falo é demonstração de amor. O pai permissivo, ele tem falta de regra, excesso de amor. Ele não tem problema, não é um filho que tem problema de ser amado, se sentir amado, ele tem problema de limite. Ele não tem limite. E como a gente falou, o limite traz insegurança por esse motivo, por falta de limite. E o pai negligente, ele tem amor, ele é todo morno. Ele não tem regra e o amor dele é morno. Para ele, tanto faz, tá tudo bem, tá acontecendo a vida. São pais que não percebem a vida acontecendo, né? Deixa a vida levar. Agora nós vamos falar do outro tipo de pai, que é o pai que tem firmeza e amor. Esse é o pai ideal. É o pai segundo o coração de Deus. É o pai forjado pelo Senhor. É o pai forjado pelo reino de Deus. É o pai que entendeu, mas que para isso ele é um pai antes, ele é um filho de Deus. Porque ele entendeu, porque Deus é um Deus que dá limite pra gente. Ele dá limite pra gente. E ele dá amor? Ele dá amor. Mas como é a forma de Deus tratar a gente? Essa é a coisa. Qual é a forma? Isso aqui, olha, eu não consigo falar tudo, mas eu vou conseguir começar tudo. Isso aqui, para a gente, vai ser uma coisa muito, muito importante, porque nós vamos precisar entender que aquele que é amoroso e firme, a gente vai sempre olhar para Jesus, né? A forma de Jesus ensinar. Aquele que é amoroso e firme, ele não deixa, não abre mão do limite, mas ele faz com amor. Entende? Perfeito. Ele faz com amor. O que isso é na prática? O legal é na prática, porque na teoria a gente entendeu e acha lindo. Oh, meu Deus, amor e limite. Jesus, é o próprio Jesus. A gente, assim, o cristão entende isso, quando a gente fala para Jesus. Vamos na prática. Na prática, é quando a gente deixa o nosso filho errar. Jesus deixa a gente errar? Deixa errar. Deixa, mas deixa bonito, deixa. Né?
Mas depois que a gente erra, Ele corrige. ele corrige. Com E ele a... não vem ele vem com firmeza, mas ele não vem com esculhambação. Exatamente. Então, assim, Deus, ele quer que nós o amemos. Quando os fariseus perguntam para Jesus assim, qual que é o mais importante mandamento? Qual a lei mais importante? É a regra, né? Qual a regra mais importante? Aí ele fala assim, amar a Deus. Amor vem em primeiro lugar. Então, antes de tudo, é o amor. Eu não vou deixar, em hipótese nenhuma, eu vou deixar de amar meu filho, mesmo que ele transgrida a regra, né? Ele vai transgredir, eu sei. Só que Jesus, ele dá aquela possibilidade de erro. Deixa a gente É o errar. exemplo perfeito do filho pródigo, né? Exato. O filho ele desonrou o pai ali de forma horrível na sociedade. Aquele pai deve ter sofrido demais, porque aquele pedido de herança, né, antecipada, era um sinal que o filho estava falando: eu quero que você morra. O desejo Abrindo do mão. filho é: eu quero que você morra. E o pai deu a herança, ele foi, e o pai sabia qual que era o destino disso, né? As consequências disso. Mas quando volta, ele volta, é recebido, mas existe um ensinamento ali, porque cada etapa de colocar uma veste, colocar uma sandália, colocar um anel, o pai estava conversando com ele, estava explicando o que era cada um daquilo, né? Ele estava realmente corrigindo ele, mas de uma forma com amor. É isso. E você sabe, pastora, que uma vez eu li um estudo falando, não me lembro quando foi, não lembro qual eu fui. Ele falando que a movimentação de correr era uma movimentação de humilhação, o homem. E quando o pai corre em direção ao filho, ele se humilha, né? Ele aceita o filho com humilhação mesmo. E essa humilhação do Senhor mesmo, de entender assim, olha, não importa, eu tô aqui. É verdade. Esses dias, para você entender o que eu tô falando, esses dias, gente, é duro o que eu vou falar para vocês. Talvez não seja uma coisa que as pessoas fariam, mas é o que eu tô falando. Eu estava aconselhando uma mãe, a filha fez 18 anos e ela decidiu ir embora da cidade. E ela decidiu. Se ela não fizesse nada, a menina ia fugir de casa, nitidamente, nitidamente. Eu falei para ela assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai abençoar a sua filha. Aí ela, Raquel, mas foi só se você amarrar ela, porque como é que faz? Já é uma pessoa que tem essa. Não é uma pessoa que Ela tem nunca um viajou. direito na sociedade, né? Ela tem uma responsabilidade na sociedade. Não, e é uma pessoa que faz esse roteiro de viagem, entendeu? Já era um filho que já não é assim, um filho que nunca viajou, que eu não sei para onde ele vai. Não é isso. É um filho que já tinha esse roteiro de viagem, né? Então, tipo assim, viajar ele vai saber. Aí eu falei assim, abençoa, abençoa, abençoa mesmo. Fala assim, olha, eu oro para que você dê certo e muito certo. Aí você entendeu que essa orientação, você pode fazer o que você quiser. Você pode segurar ela, você pode fazer isso e aquilo outro, mas a orientação que eu quero te dar é abençoa. Abençoa, abençoa, mas abençoa de coração aberto. Fala assim, ó, tomara que dê muito certo sua jornada. Muito certo, que você dê muito certo, que você consiga um emprego, que você... E eu falei, abençoa todas as áreas, todas. E essa mãe fez. Eu falei assim, sabe por quê? Porque a gente sabe que Jesus pode encontrar esse filho lá, onde que tiver. A gente sabe. Porque o nosso filho não é nosso, é do Senhor. Exatamente. É ruim falar isso. É doído, mas entende que eu tô com uma mãe sangrando. E ela não pode ficar sangrando, porque ela tem outros filhos para cuidar. E eu falei para ela, olha,
Abençoa, 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 libera toda a bênção que você puder. Unge, abençoa, 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 abençoa. Aí eu falei assim, vai. Aí ela falou assim, eu falei, sabe por quê? Porque no dia que ela precisar voltar, ela precisa saber que ela tem uma casa para voltar. E a gente sabe que o Senhor é maravilhoso. Ele dá essa oportunidade incrível para nós. E ele pode fazer isso amanhã, pode fazer daqui a um ano, a gente não sabe. Mas faça com fé, faça de verdade, não segura sua filha, não. Beleza. Pois a filha foi. Aí passou, eu acho que foi semana passada. Aí quando foi. Hoje é terça? Hoje é segunda. Já é terça. Quando foi ontem? Acho que foi semana, acho que foi quinta-feira da semana passada. Foi algum dia da semana passada. Aí quando foi ontem, eu falei, me manda notícia e tal. Aí a pessoa pegou e falou assim, Raquel, a minha filha está voltando. Meu Deus. Olha, Eu fico toda arrepiada de falar. Ela falou, a minha filha está voltando. Eu falei, sabe por quê? Porque você abençoou e deu permissão para ela errar o tanto que ela erre, tanto que precisar. Mas ela, gente, Jesus, sabe, tem um lar, né? Ela sabe. nossa, infalível. É infalível o poder de Deus. Pois ela falou, Raquel, a minha filha está voltando. Olha só. A gente não Pois sabe o que aconteceu, mas eu sei que Jesus fez alguma coisa. é verdade. Entende? Então, assim, a sabedoria da criação de Deus, nós somos filhos do Pai. Antes dessa obediência irrestrita, fechada, antes disso, o Senhor quer amor. Então, antes da obediência, o ensino. É claro que a gente está buscando que os filhos obedeçam, mas você prefere que ele aprenda ou prefere que ele obedeça? Esse é o ponto. Olha, ó, alguém falou que eu provavelmente fecharia as portas para ela voltar no primeiro momento. Esse Ó, é o negócio. a Vitória escreveu aqui, ontem conversei com um adolescente que respondeu o pai. Ele falou, Vitória, eu sabia que ele estava certo, mas ele deveria ter conversado comigo de uma forma diferente. A consequência do castigo veio, mas o impulso de falar mais rápido veio primeiro. Ele fala exatamente o que você estava falando. E foi justamente isso. Ele falou, eu sabia que ele estava certo, mas eu queria que ele falasse comigo direito, né? Na hora eu fiquei bravo e respondi. Exatamente isso. Assim, eu provavelmente, é a Vitória me falando com castigo. Isso não é amor, né? Ela mesma fala e ela mesma já se corrige. Você imagina se a gente fosse voltar para Jesus, Jesus falava, você não volta, você me desobedeceu. Os meninos até falam assim, eu perguntei da vida, Davi, o que você menos gosta em mim? Ah, mãe, que tudo que a gente vai conversar vira uma conversa, né? Tudo vira uma conversa. Mas eu falei, filha, deixa eu te falar, o meu papel na sua vida é de ser mãe, não de ser amiga. Com a amiga você conversa, ela vai bater papo aqui. Eu preciso aproveitar qualquer oportunidade que eu estou com você, eu preciso te ensinar. Eu preciso tirar dessa nossa conversa um ensinamento para a sua vida. Então, eu não posso perder uma oportunidade sequer. Então, se a gente está conversando, eu percebo que isso é um momento que eu posso te ensinar algo sobre a palavra de Deus. Eu preciso, porque o meu tempo com você é muito curto. A sua passagem como um filho que está ali sendo moldado é muito rápido, né? Hoje eu abro meus vídeos deles pequenininho, eu choro e falo, meu Deus, passou muito rápido, né? Mas passa rápido, então se eu não posso perder tempo na maternidade, não posso. Eu tenho que aproveitar tudo. Então, assim, tudo a gente caminha, todas as conversas, às vezes eu fico elaborando, fico pensando assim, eu preciso entender o Davi, o Pedro nisso aqui. Aí eu fico formulando perguntas, gerando situações, fazendo várias coisas dentro da minha mente para que eu possa alcançar aquele objetivo de entender o que está acontecendo, de entender os sentimentos deles. Então, quando a gente fala, e eu sou uma pessoa firme,
né? Aqui em casa a gente não come com o celular na mesa. Tem um monte de regras que são claras para você ter ideia. Os meninos, eles não reclamam de nada, assim. Se eu falo assim, vai lavar o banheiro, eles vão lavar o banheiro sem falar assim, ah, mãe, de novo. Virou Não, eles vão lavar o cultura, banheiro, né? vai lavar a louça, mesma coisa. Ontem ele estava lá no quarto, falei, Davi, joga o lixo fora para mim, por favor. Ele foi lá, jogou o lixo, voltou, obrigado, filho. Então a gente tem uma conversa, eu sou clara nas coisas que eu quero, mas eu sempre sou muito educada, né? Obrigada, filho, por favor. Porque não é porque nós somos pais, que a gente tem uma autoridade sobre a vida dos filhos, que a gente tem que tratá-los como se fossem né, subpessoas. Não, elas são pessoas como a gente. Só que o nosso papel na vida deles é um papel de autoridade. Então, essa forma de ter um diálogo tranquilo, de ter um diálogo... Por exemplo, quando eu não estou bem, eu me afasto um pouquinho, né? Eu trabalho comigo mesmo, volto pro meu ponto de equilíbrio aqui e eu vou conversar. Porque eu também tenho que saber qual é o momento que eu estou bem para falar certas coisas, sem magoar, sem ferir, né? A Aline, esse dia, soltou um vídeo de quebrou um prato, a mulher quebrou um prato, e aí ela colando assim, falando assim, desculpa, né? Cola agora pedindo desculpa. Não funciona. Então, nós temos que ser muito responsáveis com as nossas atitudes. A gente não pode ser negligente. Pai não pode ser negligente. Não tem o direito de ser negligente. Não tem, gente. Eu não aceito falar assim, o pai tem direito de ser negligente. Não tem. Ele pode até errar. Mas a negligência é quando você faz quando você é intencional no seu erro, quando você erra de propósito. Eu sou negligente, eu sei qual é o meu papel, eu sei que eu tenho que agir assim, mas eu não ajo. Então, isso é negligência. Mas quando você erra, né, na jornada de paternidade, isso é outra coisa, é um acidente, né? Não é proposital. O negócio da negligência é que, como eu vejo a negligência, a vida faz a gente ser negligente, as coisas da vida faz a gente ser negligente. Então, por exemplo, no caso de pais divorciados, é um mega problema o divórcio, né? Então, ele está lidando com o divórcio e lidar com a criação do filho, aí ele vai lidar com o divórcio. Então, assim, precisa de um auxílio, porque é um ponto cego que a gente não vê. O menino tá lá, ó. Tá bem, tá comendo, tá andando, tá se vestindo, tá tomando banho, às vezes sim, às vezes não, às vezes escova os dentes, às vezes não. Mas ele não tá causando grandes problemas. Então, assim, o meu problemão tá aqui. E eu não tô falando só de divórcio, eu tô falando de qualquer coisa, de luto, de, sei lá, desemprego, preocupação financeira, qualquer coisa que tira a gente do foco, né? Então, aí isso vai trazer a negligência. A questão meu Deus do céu. Eu esqueci de falar. A questão do pai amoroso é porque é o pai amor e firmeza. Ele vai, por exemplo, crianças, né? A gente tá falando talvez pais de crianças aqui. Às vezes os meninos não querem dormir. Aí, às vezes, eles estão com muita energia. Estão com muita energia, muita energia. Aí eles ficam lá aquela hora. Não, Miguel e Léo, desce aqui. Vocês estão com muita energia, estão com muita energia, mãe. Vocês estão conseguindo dormir? Não, mãe, não estão conseguindo dormir. Então, beleza. Vocês preferem lavar a louça ou preferem arrumar a mesa? Mãe, é porque... Não, pera. Vocês preferem lavar a louça ou arrumar a mesa? Mãe, eu prefiro arrumar a mesa. Então, beleza, vai arrumar a mesa. A segunda vez que você fizer isso, eles já vão dormir. Entende? Ao invés de eu ficar gritando, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Aqui em casa. Ixi, acabou a energia. Acabou a energia. Eu mando eles, vai lavar. Só que assim, você entende que eu vou dar duas opções, e são duas opções válidas para mim? Tanto faz se eles escolherem lavar a louça, uma mesa, tirar a roupa da máquina, descer a roupa do banheiro, a roupa suja, alguma coisa assim. Porque é só uma
concentração de objetivo. Ele sabe, se eu não dormir, certamente eu vou ter que lavar a louça. Não tem nenhum problema. Então, eu tô falando em relação a crianças, né? Eu preciso dar limites e que sejam limites que ele pode errar aqui dentro. Ele pode errar aqui dentro. Então, assim, tanto faz o que ele escolher. Ele vai atingir o objetivo. Tanto faz como vai ser. Vai atingir o objetivo. Entendeu? Então, eu preciso dar esse lastro de erro pro meu filho e falar, olha, tá, você vai lavar o banheiro. Ele lavou o banheiro do jeito dele, daquele jeito, tal, beleza. Mas ele cumpriu e ele errou, e se eu tiver que consertar alguma coisa, eu vou consertar na próxima vez que eu for falar, porque da hora que a gente recebe, a gente elogia, né? Filho, obrigada e tal. Da próxima vez você vai lavar o banheiro, deixa eu te falar. Quando você fizer isso, faz isso. Então é um negócio que a gente é meio afobado, a gente quer que seja... O problema é que nós queremos uma perfeição dos nossos filhos que nós não temos. E eu acho também, nesse exemplo que você falou aí, muitos pais, eles focam naquilo que é imediato, aquilo que está na frente. Focaria no sono da criança. Só que você estava focando ali, não, se fosse outro pai, não, vai dormir, porque amanhã você tem que acordar cedo, e se não dormir... Só que você estava focada no aprendizado. Então, sacrificou aqueles minutos de sono, sacrificou tudo aquilo ali para ensinar eles que tem uma hora de dormir. Se não for dormir naquela hora, então vamos gastar um pouco de energia aqui. E como é que gasta energia, né? Nessa hora do dia, gasta energia, não é correndo no parque, não é jogando correr bola. É desse jeito. É um grande desafio, né, Raquel? Mas Deus está com a gente. Sim. Né? Deus, ele está ali nos ensinando, a palavra dele é perfeita. E eu sei que ele tá com a gente mesmo, assim. A gente usa aquela expressão, né? Missio Dei, a missão é de Deus. Sim. Então, assim, os filhos, eles são de Deus, pertence a ele, a missão é dele, mas ele nos convoca para sermos cooperadores, né? Mordomos nessa missão. Então, os filhos são dele, ele que vai prover tudo que é necessário. Mas eu fico pensando assim, eu escrevendo a história para o Dia das Mães, escrevendo sobre 3 mães e uma foi Maria. Assim, de Deus ter escolhido Maria para ser mãe, né, de Jesus. O que aquela mulher tinha, né, para Deus colocar o filho dele na mão, né, dela, para ter toda uma criação humana. E que tipo de mãe que Maria teve também, né? Não é? Para ela ter chegado, para ela ser essa pessoa escolhida. Então, eu foquei ele na mãe de Maria, né? Deve ter sido uma mãe incrível para ter formado aquela mulher de forma tão linda, para ela ter sido escolhida, ser essa mulher agraciada, né? Para ser a mãe de Deus. E Deus escolheu Raquel para ser filho do Vini, dos meninos aí. Escolheu a mim para ser mãe do Pedro e do Davi. E ele vai nos capacitar naquilo que a gente precisa. Da mesma forma que eu tô falando, é o que Jesus vai fazer com a gente. A gente vai errar, né? Em algum momento a gente vai errar, a gente vai acertar. No momento que a gente errar, se a gente buscar o Senhor, né? Se a gente buscar o coração do Pai, a gente vai perceber que a gente errou e a gente vai poder consertar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para mudar a rota, nunca é tarde para mudar a forma de falar, de se expressar. Nunca é tarde para mudar a forma de ver o filho, de ver as necessidades dele. E nunca é tarde para parar de achar que, em primeiro lugar, a obediência. Porque não é o primeiro lugar, é o amor. O primeiro lugar é o amor. Eu não posso querer que meu filho me obedeça a qualquer custo. Inclusive, a qualquer custo, inclusive ao custo da identidade dele. Eu não posso fazer isso. Amar é a supremacia, né? O supremo que o Senhor quer. Então, nunca é tarde para a gente ajustar o nosso olhar. Nunca é tarde para a gente buscar um material, né? Como o dos corações preciosos para ajudar. Nunca é tarde para buscar uma mentoria. Nunca é tarde para a gente mudar. Nunca é tarde. Esses dias eu falei, né? Esses dias perguntaram, Raquel, tem caso de adolescente perdido? Não, não tem. Se os pais quiserem, não tem.
Não tem. E, na verdade, para o Senhor não tem caso de pessoa perdida, né? Mesmo que a mãe esqueça do filho, o Senhor não esquece. Então, não tem nenhum caso de qualquer pessoa perdida. A gente não depende só disso, mas a gente quer, o Senhor quer muito a parceria dos pais em relação a isso, porque o filho é dele, né? Porque a herança é dele. Mas nunca é tarde para isso mesmo. É importante a gente conhecer essas coisas, é importante a gente saber que a forma de educação do Senhor é a mais perfeita, é a mais perfeita, é a que dá mais resultado, é a que dá mais resultado a longo prazo, né? Pode ser que não dê agora, nesse minuto, mas a longo prazo vai formar pessoas de um caráter mais firmes na palavra de Deus. Raquel, fala, para encerrar, apresenta o seu projeto. Você faz essa mentoria também, por exemplo, dentro de igrejas, você faz para grupos terapêuticos. Como que é o seu trabalho? Fala aí para nós sobre o seu curso Geração Z. Então, esse é um curso que ele está hoje no formato de 6 semanas online, né? Nós liberamos aulas semanais e tem um grupo de comunidade. Essa matéria Geração Z eu dou também para igrejas, né, específicas em formato de seminário. E eu tô crendo que o Senhor tem feito grandes coisas, tenho visto grandes coisas acontecendo, como esse caso, né, que eu falei da moça que viajou. Vai ter que ter um pouco de paciência, mas o Geração Z, ele, para mim, ele é a compilação de 20 anos de maternidade que eu, né, fiquei perdida, transitando, procurando alguma coisa, e eu consegui compilar isso para fazer com que alcance o maior número de pais e eles não tenham tanto tempo assim perdido para ser mais assertivo no relacionamento com seu filho. Vai virar um livro? Em nome de Jesus. Raquel, você é uma bênção, viu? Estou aqui Amém. para te afirmar, como Deus falou ali para Jesus: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E você é uma pessoa em quem nós temos prazer de caminhar juntos. Amém. Que o Senhor, assim, possa abrir todas as portas, né, para você, principalmente as portas dos corações. Porque são essas portas que você tem a missão de entrar, né? A porta do coração das pessoas. Que Deus te dê todas as estratégias, as mais lindas, pedagogicamente falando, didaticamente falando, que Deus possa te aperfeiçoar aí e que você seja esse ferro que afia ferro mesmo, né? Ao mesmo tempo que você está sendo afiado, você vai afiar outras pessoas aí a serem pais firmes e amorosos, pais segundo o coração de Deus, que vão gerar filhos à imagem de Cristo Jesus. A gente te ama muito, nós abençoamos sua vida, seu ministério, para prosperar, para romper, para alcançar altos lugares aí, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu? Amém, pastora. Obrigada pela oportunidade, pela confiança. Foi muito bom compartilhar aqui com vocês. Eu espero que possa alcançar muitos pais e já clarear a cabeça de alguém aí. Eu já fico feliz. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Você também é uma bênção. Vitória tá falando Agora que você é aí, maravilhosa mesmo, tá? amém. Agora aí no Canadá, agora outra vida. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe toda sorte de bênção, que vocês sejam uma bênção na vida de muitos, como vocês foram aqui também para nós. E vamos Estou muito feliz. tá? Porque esse assunto tem muita coisa. É muito pano para manga. Essa semana a nossa igreja já começou a usar o material. Já imprimimos ele. Estou muito feliz mesmo. Já apresentamos, já começamos a usar, já imprimimos os mapas mentais, já vamos colocar lá, assim que eles forem fazendo, né? Aí coloca lá no mural da igreja. Né? Coisa Então, linda. eu vou te mandando uma foto. Isso, o coração ficar bem quentinho. Tá bom. Tchau, gente. Deus abençoe. Amamos você. Tchau. Tchau com Deus.